Olá, eu tenho para você uma palavra maravilhosa, uma reflexão de uma palavra gloriosa, bastante conhecida. Fique aí comigo que no final dessa reflexão eu quero orar por você e pela sua família. Amém? E neste momento a palavra que eu tenho para você é uma palavra sobre o Vale dos Ossos Secos. É uma palavra de quando Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele foi levado em espírito a um vale cheio de ossos secos. Vamos ler comigo essa passagem tão maravilhosa de Ezequiel 37? Está aqui, Ezequiel 37, do capítulo 1 ao capítulo 10, somente até o capítulo 10. Acompanhe comigo essa leitura. Vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor? Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10. Leia comigo a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito. Aleluia. E vivereis e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová, vento dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Aí eu tenho uma pergunta para você. Porventura, ossos secos podem viver? Essa é a palavra que o Senhor Jesus disse ao profeta Ezequiel. O Senhor Jesus, como eu li aqui na palavra, ele levou Ezequiel em espírito. E aí, Ezequiel olhou e viu aquele monte de ossos secos. O que será que Ezequiel pensou, né? O Senhor Jesus falou para ele: Ezequiel, tá vendo esse monte de osso seco aí? Bem sequíssimo. Eu te pergunto, Ezequiel, eles podem viver? Eles podem sobreviver? Eles podem ter vida? Aí você pode estar dizendo para mim: Ivete, o que você quer dizer com essa palavra? Osso, seco, que coisa, né? Mas é uma palavra maravilhosa, amado. Sabe por quê? Porque nós trazendo isso hoje, vamos trazer isso nos tempos de hoje. Porque naquela época, o Senhor estava falando sobre o povo de Israel. O Senhor estava falando sobre os reinos de Israel. Mas eu quero trazer isso para os tempos de hoje. Né? Era a nação de Israel naquela época. Era o reino, tem o reino sul e o reino norte.
E aí, esses reinos, eles foram comparados a um vale de ossos secos. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, o que são esses ossos secos hoje? O que quer dizer isso para nós nos tempos de hoje? Amados, são todos aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor. São aqueles que estão no pecado. Eles estão num pecado, tão afogados no pecado, que acabaram se distanciando de Deus. Nós estamos vivendo nesses dias, como tenho falado, uns dias de pandemia, uns dias difíceis. As igrejas, elas estão fechadas, infelizmente. O local onde nós vamos fazer o quê? Adorar a Deus. Nós não vamos buscar uma bênção, não. Nós vamos lá para adorar a Deus, nós vamos lá para buscar o Senhor, nós vamos lá para buscar a face de Deus, adorar o Senhor junto com os outros irmãos. E durante esse tempo de pandemia, nos preocupa muito porque tem muitas pessoas perdendo as esperanças. E aí, com isso, elas têm se afastado do Senhor Jesus. E este afastamento do Senhor Jesus, o inimigo das nossas almas, que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Principalmente as famílias, a gente se afastando do Senhor, o inimigo, ele vem, amados. E aí, o que vai prevalecendo é o pecado, a gente vai se desanimando e se afastando do Senhor diante de ver tanta calamidade, né? E a gente acaba se afastando do Senhor. E aí, é claro que quando nós estamos na presença do Senhor, também a gente comete pecado, nós somos falhos. Mas o Espírito Santo de Deus nos mostra que nós estamos indo para um caminho de pecado. Nos mostra que nós pecamos. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente consegue o perdão. Mas, quando a gente começa a se afastar muito de Jesus, quando a gente começa a se afastar muito de Deus, o que acontece? O inimigo, ele se apodera. E aí a gente começa a ficar triste, a gente começa a passar por situações complicadas, a gente começa a pecar de uma forma assim extrema, e aí a gente vai se secando. E aí, o que Deus está falando para nós? Diante dessa situação de muita gente estar se afastando do Senhor, cometendo pecados, né? Sem ao menos perceber às vezes, quando percebe já está inteiro naquele pecado. E aí, o que acontece com ele? Fica seco, triste, desnutrido da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Mas a maneira que você vai se afastando de Deus, vai perdendo o desejo de buscar a face do Mestre, vai perdendo o desejo de ler a palavra do Senhor que nos alimenta, a gente vai ficando desnutrido. E essa desnutrição vai fazendo com que a gente vai se secando. E aí o Senhor pergunta, porventura há possibilidade ainda de vida espiritual nessa pessoa que tanto se afastou, que tanto cometeu pecado, que não consegue mais ver o Senhor Jesus, enxergar Ele diante de tanta situação difícil e pecado? O Senhor pergunta para nós, existe a possibilidade ainda dessa pessoa haver um conserto com o Senhor? Dela voltar a viver, dela voltar a ser aquela pessoa que adorava a Deus, que buscava a Deus, que confiava no Senhor, que acreditava nas bênçãos divinas de Deus, nas promessas de Deus? Existe ainda essa possibilidade dessa pessoa voltar a ser tudo isso? E o Senhor Jesus está dizendo neste momento para você, existe sim. Se você se afastou do Senhor e se você está triste, choroso, desanimado, achando que não tem mais jeito para a sua vida, se você está depressivo, achando que o Senhor se esqueceu de você porque você cometeu tanta coisa, que às vezes a gente fala, nossa, fiz tanta coisa errada que acho que o Senhor Jesus nem olha mais para mim. Quero dizer para você, diante dessa palavra de Deus, que existe sim vida para você, vida espiritual, alegria na alma, gozo no espírito, porque o Senhor Jesus está dizendo para nós, através deste capítulo de Ezequiel 37, que há sim chance. Basta você olhar para Jesus e falar, Senhor,
eis-me aqui, mesmo arrebentado, mesmo triste, desnutrido, eu estou aqui. E o Senhor vai te dar novamente o sopro de vida para você. Você vai ser feliz novamente, você vai se alegrar no Senhor novamente, você vai adorar o Senhor novamente, porque o Senhor Jesus está dizendo isso. Basta você dar um passo para Jesus. Depende de você. Dê um passo para o Senhor neste momento, que o Senhor vai voltar a colocar no seu coração a alegria de viver, a alegria de adorar Ele, a alegria de estar na presença dEle e se alegrar novamente. Amém? Essa é a palavra que eu quero dizer ao seu coração. Essa pequena reflexão. Existe possibilidade, depois de a gente cairmos, a gente se levantar novamente e estar novamente na presença de Deus? Existe? Sim, o Senhor nos garante que existe. Basta ver o que em nós? O arrependimento. Se arrependa daquilo que você fez. Aquilo que você julga que fez, que você acha que Deus se esqueceu de você por isso. Que você vê que o seu pecado não tem mais condição. Que você praticou algo que você fala, não tem mais condições para mim. Tem sim, porque o Senhor Jesus quer te dar uma segunda chance. Amém? Vamos orar neste momento? Feche seus olhos, se você puder fechar onde você está. E vamos orar. Vamos falar com o Pai. Vamos nos arrepender de todos os pecados que nós temos feito, que nós temos praticado. E às vezes achamos que Deus não nos perdoa mais. Mas tem um lugar para você, sim. Tem um lugar no reino de Deus para você. Amém, amados? Há esperança para você. Há esperança para você. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos neste momento, Jesus. Papai querido, esta pessoa que está ouvindo, Senhor, esta oração, ó Deus, que está assistindo, Senhor, esse vídeo agora. Pai, que ela tem se sentido sozinha, Senhor. Que ela tem se sentido, Senhor, desespero, Pai, depressão, Senhor, preocupações, Senhor, que às vezes, Pai, chega a pensar, Deus se esqueceu de mim. O Senhor Jesus se esqueceu de mim. O Senhor Deus virou as costas para mim. Senhor, neste momento, Senhor, som dos corações, Pai, que há arrependimento, Senhor. E Jesus, traga de volta a Tua presença, Senhor, esta pessoa, Pai, que tem pensado, Senhor, que o Senhor Jesus se esqueceu dela. Jesus, visita este coração, traga de volta a alegria de viver, Senhor, a esperança, ó Pai, de um dia morar com o Senhor no céu. Assim eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus, crendo, Senhor, na vitória desta pessoa, para a glória, louvor e adoração ao seu nome. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus que dá a vida. O Senhor é o Deus que dá a alegria de volta e a paz no coração. Amém, amados do Senhor. Que Deus continue abençoando você e a sua família, em o nome de Jesus. E se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva no canal Ivete Dona Maria. Sempre tem uma palavra de Deus para você e uma oração. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, para que mais vidas sejam edificadas com a palavra de Deus e com a oração. Compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família. E até o próximo vídeo. Compartilhe e também escreva aqui embaixo se você gostou, se essa palavra falou com você. Eu vou responder a todos aqueles que escreverem para mim. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, que Deus abençoe sua vida.